Olá, de volta com as nossas aulas de Direito Constitucional, de volta para finalizarmos o artigo 22 da Constituição, que trata da competência legislativa privativa da União, né? Vimos aí diversas normas, diversos assuntos, diversas matérias que fazem parte dessa competência privativa legislativa da União. E vamos agora finalizar, né, com os incisos restantes aqui do artigo 22 e do parágrafo único, se bem que o parágrafo único eu já mencionei com vocês aí diversas vezes, né? Essa competência privativa legislativa da União, ela não é indelegável, tá? Ela pode ser delegada através de lei complementar. A gente vai ver isso justamente no finalzinho da nossa aula, tá? Então vejam só, o que nós temos aqui, ó, nessa parte final da competência legislativa privativa da União. Então vejam só o inciso 23 e muito cuidado com o inciso 23. É um dos mais cobrados do artigo 22 da Constituição, tá? Porque uma coisa, gente, é legislar sobre seguridade social. Quem já estudou para concursos como o INSS, Receita Federal, concursos que cobra a parte da ordem social da Constituição, sabe, ó, Seguridade social no Brasil abrange saúde, previdência social e assistência social. Então, quando eu falo de uma legislação que seja uma legislação que abranja essas três atividades, tá? Eu estou falando de uma legislação que dispõe a respeito de seguridade social. Dispor sobre seguridade social é uma competência privativa legislativa da União. Exemplo, ó, eu vou ter uma reforma do regime geral de previdência social. Peraí, se eu estou falando de uma reforma do regime geral de previdência social, do RGPS, obviamente, eu estou falando de uma competência privativa legislativa da União. O que nós estamos vendo a todo momento sendo discutido não é justamente a reforma da Previdência, mas qual Previdência? Nós estamos falando da reforma, né, do regime geral de previdência social. Então, quando eu falo dessa reforma do regime geral de previdência social, eu estou falando de uma legislação referente à Seguridade Social, porque no âmbito da Seguridade Social nós vamos encontrar saúde, previdência social e assistência social. Eu vou ter uma alteração na lei do SUS, na lei do Sistema Único de Saúde. Opa, estou falando de uma outra competência privativa legislativa da União. Porque como eu estou alterando o sistema como um todo, tá? Como eu estou legislando, provocando uma alteração no sistema como um todo, essa legislação, na verdade, é uma legislação referente à Seguridade Social. Então, ó, muito cuidado, porque as bancas examinadoras, elas comparam o artigo 22, inciso 23, com o artigo 24, inciso 12, tá? Então, uma coisa é legislar sobre Seguridade Social, competência privativa legislativa da União. Outra coisa é a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para fazer o que, gente? Ó, inciso 12, legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, olha só, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, tá? Aí, inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde, tá? Então, ó, aquilo que eu estava comentando, quando eu falo de uma alteração geral no regime geral de previdência social, eu estou falando de algo que é competência privativa da União, porque eu estou legislando, na verdade, sobre Seguridade Social. Agora imagine o seguinte, você que está aí no estado do Rio de Janeiro, você que está aí no estado da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, qualquer estado da Federação Brasileira. Quando eu falo dos servidores públicos estaduais, ou até mesmo dos servidores públicos de um município,
Muitas vezes eu não estou falando de servidores que contribuem para um regime próprio de previdência social. Então, peraí, eu passei no concurso e sou servidor público no âmbito do Estado de Minas Gerais. Passei em um concurso e sou servidor público no âmbito do Estado do Amazonas, tá? Peraí, eu não vou ter o meu próprio Instituto de Previdência? Então, naturalmente, os estados, eles precisam ter também competência legislativa concorrente para legislar a respeito dos seus respectivos sistemas de previdência. Então é por isso que a gente encontra isso no artigo 24 também. E naturalmente, quando eu falo das ações do Estado, tá? Quando eu falo de um determinado governo estadual, ele não se preocupa com a proteção e a defesa de uma política de saúde, ou seja, existe também uma política de saúde estadual, existe também uma necessidade de uma legislação estadual voltada para a proteção e defesa da saúde. Não é uma legislação geral, como, por exemplo, a lei do SUS, que trata do Sistema Único de Saúde. Aí é competência privativa legislativa da União, tá? Então percebam que quando eu falar de seguridade social é uma política maior, que abrange 3 vertentes, tá? Saúde, previdência social e assistência social. Aí vai ser competência, privativa legislativa da União. Agora, quando eu estiver falando das peculiaridades, tá, de um determinado estado, no tocante à sua respectiva previdência social, ele pode legislar sim sobre previdência social, mas no âmbito específico, no âmbito da sua necessidade. Aí vai ser uma competência legislativa concorrente e não uma competência legislativa privativa da União, tá? Mas a maioria das vezes as bancas comparam na literalidade. Então basta você lembrar o seguinte, a questão falou seguridade social, competência privativa legislativa da União. A questão falou previdência social, proteção e defesa da saúde, uma competência legislativa concorrente. A norma geral é da União, mas os estados, o Distrito Federal, podem legislar também de acordo com as suas respectivas peculiaridades, de uma forma mais específica, de acordo com as suas respectivas peculiaridades, tá? Então, atenção. Cuidado com o inciso 23 do artigo 22, é um ponto extremamente comum para todas as bancas examinadoras, tá? Então, bastante cuidado aí com esse ponto da competência privativa legislativa da União. Outra comparação, não tão frequente quanto a anterior, mas também importante, Também é uma competência legislativa privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. Aqui, gente, eu estou falando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Estou falando de uma lei nacional que vai instituir questões a serem observadas no território brasileiro como um todo, no território nacional como um todo, referente à educação. Por isso o nome, Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei de Diretrizes e Bases, da Educação. Então, quando eu falar de diretrizes e bases da educação, eu estou falando de uma competência privativa legislativa da União, diferente do que nós temos no artigo 24, inciso 9º. Os estados também podem legislar a respeito de educação, a respeito das escolas estaduais, por exemplo. Então percebam que lá no artigo 24 a gente tem o seguinte, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí vem lá, inciso 9º, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Então, cuidado. A questão de concurso falou diretrizes e bases, competência legislativa privativa da União. A questão falou simplesmente legislar sobre educação, competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. E quando a gente fala da competência legislativa concorrente, eu já expliquei isso para vocês, a gente vai ver mais à frente também no artigo 24, a União vai legislar de uma maneira geral e os estados de acordo com as suas respectivas peculiaridades, tá? Então cuidado com o 24 também. 25 não é muito comum, mas também merece uma certa atenção. Registros públicos.
legislar sobre registros públicos, uma competência legislativa privativa da União. Eu tenho uma norma nacional dispondo sobre a legislação referente a registros públicos. Então, por exemplo, um cartório de registro de imóveis. Como que tem que ser feito o registro de um imóvel no Brasil? Isso não é uma norma estadual. Tudo bem, os estados, eles organizam o seu respectivo sistema cartorário. Quando eu falo, por exemplo, de um tribunal de justiça, a corregedoria de um tribunal de justiça é quem vai fiscalizar e orientar, o serviço notarial e de registro, os cartórios extrajudiciais. Então percebam que existe também normas estaduais de caráter estadual tratando do serviço notarial e de registro. Agora, um cartório, um serviço notarial e de registro, um tabelionato de notas, por exemplo, ele tem que seguir qual norma para efetivar o registro, para operacionalizar? Qual que é a norma base? Qual que eu tenho que observar? Ora, eu tenho que observar a legislação privativa da União referente a registros públicos, Então, a forma de se registrar um imóvel no Amazonas é a mesma forma de se registrar um imóvel, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a norma é uma norma da União, é uma competência privativa legislativa da União, a legislação sobre registros públicos. Como que cada estado, vai fiscalizar e orientar, o seu respectivo sistema, a sua respectiva organização cartorária extrajudicial, do serviço notarial, aí eu estou falando de normas estaduais, Aí eu estou falando dos respectivos TJs, com as suas respectivas corregedorias de justiça, que tem, esse papel, essa incumbência aí nos estados e também, no âmbito aí do Distrito Federal, Então, registros públicos, legislar sobre registros públicos é sim uma competência privativa legislativa da União. Atividades nucleares, óbvio que atividades nucleares, eu estou falando de uma competência legislativa privativa, uma competência privativa aqui, legislativa da União. Por que é uma situação óbvia? Porque nós já estudamos. Lá no artigo 21, eu não tenho aquela competência material exclusiva, aquela competência de natureza mais administrativa, é competência material exclusiva da União. O que, gente? O que a gente tem lá no inciso 23? Vamos retornar, ao inciso 23 do artigo 21, compete exclusivamente à União. Aí vem lá no inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidas os seguintes princípios e condições. Ou seja, se isso é uma competência material exclusiva da União, é claro que a legislação referente a atividades nucleares no Brasil vai ser uma competência privativa legislativa da União também, Então, atenção, cuidado, é uma questão recorrente aí, mas é uma questão óbvia, Outra questão super comum, essa parte final, na verdade, do 22, ela é extremamente cobrada em concursos públicos, Olha só, o que a gente tem aqui no inciso 27, que é uma competência legislativa privativa da União, legislar sobre normas gerais de licitação. Então, normas gerais de licitação. Vejam só o texto aqui, da Constituição, no artigo 22, inciso 27, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecendo o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Ou seja, eu estou falando das contratações da administração pública. A necessidade da administração pública de, em regra, contratar obras, serviços, comprar bens, adquirir bens através de um procedimento licitatório, através de uma licitação. Professor, isso já foi regulamentado? Claro que sim.
O que vocês estudam muito no direito administrativo? A Lei 8666/93, que trata justamente de licitações e contratos administrativos. Agora percebam, ó, a competência privativa legislativa da União é para dispor sobre normas gerais, né? Exemplo, Lei 8666/93. Agora, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 8666/93, ela trata dos pormenores da contratação da Secretaria de Saúde de um Estado? Ela trata dos pormenores da contratação de um tribunal estadual? De um órgão do Distrito Federal? Então percebam que naturalmente os estados, o Distrito Federal, eles também podem legislar sobre questões específicas de um procedimento licitatório. Então, questões específicas em uma licitação, em um contrato administrativo. Agora, as normas gerais sobre licitação, uma competência privativa legislativa da União. Questão de concurso, que já aconteceu, tá? Questão até relativamente comum entre as bancas examinadoras. Eu posso ter uma lei estadual criando uma nova modalidade de licitação? Claro que não. A Constituição é claríssima. Competência privativa legislativa da União. Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. Então, somente a União, somente o Congresso Nacional, somente a União, através do exercício da sua competência legislativa privativa, é que poderá, criar, melhor dizendo, uma nova modalidade de licitação, tá? Então, cuidado, que isso aí é uma questão recorrente. Inciso 28, óbvio. Por que é óbvio? Ora, porque é competência privativa legislativa da União legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e também mobilização nacional. Então, compete à União legislar privativamente sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Peraí, gente, quando eu falo justamente do território brasileiro, da defesa do território brasileiro, Forças Armadas. Quando eu falo, da defesa aeroespacial, especificamente a aeronáutica, no território é mais quem? O Exército Brasileiro. Quando eu falo da defesa marítima, Marinha. Professor, mas tem um detalhe. E essa defesa civil aqui? No meu estado tem defesa civil. No meu município tem defesa civil, claro. A gente vai ter todo um sistema de defesa civil no âmbito do Poder Executivo, operacionalizando a defesa civil. Agora, quem vai legislar sobre defesa civil no Brasil? Competência privativa legislativa da União. Então eu tenho uma competência privativa legislativa da União referente à defesa civil, referente à defesa territorial, aeroespacial, marítima e mobilização nacional. E até uma questão natural, O território nacional é bem de quem, em regra? Da União. Quando eu falo do espaço aéreo brasileiro, bem da União. Quando eu falo do mar territorial brasileiro, eu estou falando de um bem da União. Então, naturalmente, legislar referentemente a esses bens vai ser competência privativa legislativa da União. Agora o seguinte, muito cuidado. Atenção, 3, 4 asteriscos aí, no inciso 29 do artigo 22. É um dos mais cobrados também, tá? Compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. Então é uma competência legislativa privativa da União legislar sobre propaganda comercial. Então imagine o seguinte, um Estado, através da sua respectiva Assembleia Legislativa, pode aprovar uma lei proibindo um determinado tipo de propaganda comercial? Não. A União é quem vai legislar sobre propaganda comercial. Então, por exemplo, eu vou ter a proibição da veiculação de propagandas de cigarro na televisão. Antigamente tinha. O pessoal que é mais velho vai lembrar, tinha propaganda do Marlboro, com o cowboy da Marlboro, tinha propaganda do Hollywood, estou fazendo propaganda aqui agora, de um monte de cigarro, mas enfim, eu não poderia estar fazendo isso, mas não é propaganda, é uma questão efetivamente didática para demonstrar para vocês,
que antigamente a legislação sobre propaganda comercial no Brasil era uma legislação que permitia certos tipos de propaganda comercial que hoje não existem mais, que hoje não mais são permitidas, tá, por essa mesma legislação. Então, eu não encontro mais sendo veiculada aí na televisão propagandas de cigarro. Eu não encontro mais uma série de outras propagandas, né, que não são mais veiculadas aí por conta da atualização, por conta do avanço dessa legislação aqui, ó, sobre propaganda comercial, tá? Então, ó, quando o concurso perguntar, tá? Quando a sua prova aí na sua faculdade, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, não interessa, né? Quando alguém te perguntar de quem é a competência para legislar sobre propaganda comercial no Brasil, é uma competência privativa legislativa da União, Congresso Nacional. Tá? Então eu vou lembrar aqui do Congresso Nacional legislando sobre propaganda comercial no Brasil. Tá? Então, ó, com isso, nós finalizamos todos os incisos do artigo 22, né? Uma parte aí realmente importante, recorrente em muitas questões de concurso público. Agora, sempre muito cuidado, já estou falando isso, ó, em todos os vídeos do artigo 22, sempre muito cuidado com o parágrafo único. Pergunta clássica, talvez a mais clássica de todas. A competência privativa legislativa da União pode ser delegada? Sim, pode ser delegada através de lei complementar. Artigo 22, parágrafo único. Ó. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Então eu posso ter uma lei complementar, delegando isso da União para os estados, tá? Agora sempre, né, nos limites daquela delegação, nos limites daquilo que está autorizado pela respectiva lei complementar. Não errem essa questão, tá, gente? Eu já bati nessa tecla com vocês inúmeras vezes em todas as aulas sobre esse comparativo que nós estamos falando da competência legislativa, tá? Termino por aqui. Próximo encontro, artigo 24 da Constituição, nós vamos falar da competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, tá? Mas isso aí é tema para o nosso próximo encontro, tá? Obrigado, inscreva-se nos canais da Editora Atualizar, tá? Curta os nossos vídeos, compartilhe a nossa iniciativa, inscreva-se nos canais dos outros professores, tudo isso, gente, todo esse engajamento de vocês é muito importante para a gente. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, para produzir, organizar e distribuir conhecimento gratuitamente para toda a sociedade brasileira. E isso não é fácil, tá? Tem muita retaliação de um tradicional mercado, de quem não deseja esse tipo de distribuição de conhecimento, tá? Então, se vocês puderem ajudar na divulgação, todos nós agradecemos, tá? Porque vocês fazem parte desse projeto também. Então não deixem, tá? Não deixem de curtir, de compartilhar e inscreva-se em todos os canais da Editora Atualizar no YouTube. Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade às aulas sobre a competência legislativa, mas agora a gente vai falar de competência legislativa concorrente e não mais, né, ter o foco na competência legislativa privativa da União, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.